It turns out that when people are in a positive mood, they get the most creative ideas. They're what's called fluent in new ideas. Na era das redes sociais, a criatividade virou uma poderosa aliada para artistas e influenciadores. Os criativos identificaram possibilidades e, com novas linguagens, quebra de padrões e muito bom humor, passaram a acumular milhões de seguidores. Olhando para o perfil dos criativos, parece que pensar fora da caixa se relaciona com uma personalidade bem-humorada. E, de fato, o bom humor favorece a criatividade. Existe ainda um outro fator que colabora nesse sentido. Se trata de uma visão otimista sobre a vida. É exatamente sobre esse assunto que Daniel Goleman e Alessandra Gonzaga vão falar agora. Acompanhe. When we are happy, it's natural that we can look at life with optimism, finding possibilities and alternative ways of behaving. When you change the mood, the feeling, the emotion, do you also change the thoughts? If so, what contributions can positive thinking make to our creativity? It turns out that when people are in a positive mood, they get the most creative ideas. They're what's called fluent in new ideas. Being in an upset mood, being in a negative mood closes us down, makes us more defensive, makes us more constricted, less likely to come up with a creative insight. But if we're more relaxed, if we're more open and open to all possibilities, then creativity can flow better. Pois é, depois de ouvirmos o que o Daniel Goleman falou, já está bem claro que o segredo está nas emoções. E para que o cérebro encontre novas conexões e ideias únicas, o primeiro passo é relaxar e jogar o estresse fora. Lembre-se que o pensamento criativo é um poderoso aliado na solução de problemas e na hora de enfrentar desafios. Mas, para que esse pensamento possa fluir, despertando ideias inspiradas, é importante que você esteja tranquilo. E olha, também é bem-vinda uma boa dose de ousadia. Sobre esse assunto, Daniel Goleman tem uma história inspiradora. Ele vai contar essa história pra gente agora. I grew up in the Central Valley of California. It's basically a farm region. And I got to know someone who grew up in the next town. Our high schools used to compete against each other. And my friend from this other town was actually a terrible student in high school. He almost flunked out. He managed to go to a local college, a community college, and did fairly poorly there, but he did very well in one subject, film. He did so well, he got into a film school. And there he made a student film that caught the eye of a director who hired him as a production assistant and liked how he performed so much that this director talked his studio into letting this friend of mine produce a film and direct a film on a script he had written. And no one in the studio thought it would do very well, but it surprised everyone because when it was released, it was a big hit. And so my friend, on the one hand, was successful, but he was actually very unhappy with what's called the final cut. That means the studio gets to edit the film before it's released the way they think it should be. And he saw himself as a creative artist, and he thought the studio had ruined his film. So he took the money he made from that film, went off to make another film based on a script he had written, and he wanted to have final cut. And he had many hardships along the way,
He almost ran out of money, got a last-minute loan, was able to save the film and do it the way he thought it should be done. You may have seen that film. It's called Star Wars. My friend George Lucas saw himself as an artist, and he didn't want anyone else to have control over his art. So we made a business decision that turned out to be a very smart decision. He's made a lot of money from that. Seguir o próprio coração, a própria intuição, exige coragem, mas também um olhar apurado para entender o que você tem disponível e reconhecer as possibilidades de como usar os recursos a seu favor. Quer ser mais inventivo e usar a imaginação para resolver um problema? Ao invés de pensar usando padrões pré-definidos, sempre que possível, cultive bons pensamentos, bom humor e tome decisões que respeitem os seus sentimentos e os seus valores. Por fim, pense que as habilidades emocionais favorecem o aprendizado e são essenciais para viver positivamente. Assim, em um cenário positivo, pensamentos e emoções fluem livremente, beneficiando a sua criatividade e o artista que existe dentro de você. Veja bem, quando o assunto é pensamento criativo e solução de problemas, sempre existe algo a mais para aprender. Então, continue se aprofundando nesse assunto. Combinado? Bons estudos e até a próxima! Do microfone, vamos ver o que podemos fazer. Aula 1. Facilitação emocional do pensamento criativo. O processo de flow, o indivíduo criativo em formação, facilitação emocional para criar. Você já reparou em algum artista realizando uma performance, como um dançarino ou um pintor? Já se envolveu em uma atividade e não viu o tempo passar? Essas situações podem indicar o estado de flow, um estado de espírito em que ficamos totalmente imersos no que fazemos e podemos criar um novo em atividades que já temos amplo domínio. Vamos falar nesta aula sobre isso e sobre a formação de indivíduos criativos, compreendendo o papel do ambiente e de nossas relações afetivas, inclusive com a própria tarefa. Por último, vamos conhecer uma técnica para a facilitação de nossas emoções de forma a promover a criatividade. Ao final da aula, espera-se que você perceba mais atentamente seus processos criativos e facilite humores positivos para que novas soluções possam chegar ao seu campo cognitivo. Processo de flow. É encantador observar os movimentos de uma bailarina em uma apresentação de alto desempenho. A fluidez na pista faz parecer fácil a condução dos passos e por mais força que ela coloque em seus músculos, o que conseguimos perceber é leveza. Se perguntarmos para a bailarina como ela se sente no momento da performance, ela dirá que é como se o tempo parasse ou como se não tivesse percepção alguma de tempo. Outra característica é que ela não perceberia seus pensamentos, como se nesse momento o eu se fundisse com a tarefa, ou seja, ela se tornasse a dança. Esse estado de espírito em que estamos totalmente imersos em uma atividade é chamada de flow, ou fluxo. Para chegar ao desempenho em flow, em processos criativos são necessários muitas horas de treinamento. De acordo com o psicólogo positivo Mihaly Csikszentmihalyi, 2020, que estuda o processo de flow nos últimos 30 anos,
são necessários 10 anos de dedicação a um determinado tema ou atividade para que se possa criar algo totalmente novo a respeito. E aqui o autor faz uma conexão entre o flow e a criatividade. É preciso muito envolvimento com uma criatividade para que se possa ser criativo em relação a ela. É como se a mente precisasse de muitos registros de uma determinada ação para que ela pudesse automatizar totalmente o processo e então fluir de forma mais independente, sem programar os pensamentos. Ao realizar uma tarefa em estado flow, a pessoa sente-se livre de ter de pensar e simplesmente fluir. Cecil Mihaly explica que mesmo atividades consideradas repetitivas, burocráticas ou cansativas pode oportunizar momentos de criatividade, gerando satisfação posterior. É Cecil Mihaly. Eu acho que é isso. Para isso acontecer, é necessário que os indivíduos dessa atividade tenham o chamado perfil autotélico, que consegue reconhecer oportunidades onde outros não reconhecem e tirar bem-estar psicológico a partir de atividades consideradas difíceis para outras pessoas. A pessoa autotélica cria condições para o flow acontecer. Outros exemplos são atividades de abrir a massa, feita em algumas pizzarias artesanais, ou de soprar o vidro, feita em vidraçarias tradicionais. Essas são tarefas aparentemente banais que são transformadas criativamente por pessoas autotélicas, que retiram satisfação e promovem um toque artístico no que faz. Algumas outras definições ajudam a compreender melhor o flow. Necessário que a pessoa se sinta desafiada pela tarefa e, ao mesmo tempo, tenha condições de executá-la. Daí a importância do amplo tempo de dedicação para que se chegue ao flow. Se temos muito domínio sobre uma atividade e não somos desafiados por ela, é fácil cair em um estado de tédio. Já se temos pouca habilidade e outro desafio, e o desafio da tarefa é muito grande, entramos em estado de preocupação ou ansiedade, uma vez que não vemos saída fácil. Essas diferentes relações entre o desafio e a habilidade são explicadas pela figura 1, figurando um estado de flow. O eixo desafio, o eixo habilidade. A habilidade começa com apatia, tédio, relaxamento. Subindo o eixo desafio, controle, fluxo, exaltação, ansiedade e preocupação. O que se pode resumir é que duas condições são necessárias para que o flow possa acontecer. A pessoa sentir-se altamente motivada para a atividade e com capacidade ou competência para realizá-la a contento. Nesse caso, há um grande investimento de energia e concentração, até que se perca a noção do tempo ou do pensar, passa-se a tão somente executar, com espaço para criar, daí a satisfação decorrente. O indivíduo criativo em formação. Olá, estudante! A prática que vamos aprender dessa vez vai ajudar no desenvolvimento da sua criatividade. É importante lembrar que algumas atividades promovem a troca de humor e consequente abertura à criatividade. Você sabia que as emoções influenciam e têm papel fundamental nessa habilidade? Pois é, a criatividade é uma habilidade que pode ser treinada. Let's try that now.
If you will, just close your eyes for a moment if you're comfortable and tune into your body, your feelings in your head, your face, your neck, your shoulders and arms, your chest, your torso, your stomach. Just tune into whatever feelings you may have. Just to register the feeling level. Continue down through your legs, your thighs, your knees, your calves, your ankles, your feet. Just register whatever's there. Don't judge. And now, bring to mind a decision that you need to make or you've made recently. Mull it over for a while. And now tune into your body. Do you pick up anything? Any feelings related to that decision? You can decide it both ways and see how each decision feels to you. First try, okay, I'll do this. How does that feel? Now make the other decision. I won't do this, I'll do that. How does that feel? Remember, feelings are information too. Now you can open your eyes and you can bring that method of tuning into your gut sense, to your feelings, to any decision you need to make in life. Life is, in a sense, full of problems to be solved. And of course, you can think through the problem rationally, using everything your prefrontal cortex can bring to it, gathering all the information. But if it's a life decision, you may want to know, how will I feel? How does it feel? And you can use this method to tune in to your feelings. That's important information too. That completes what I wanted to tell you about facing and solving life's problems and creativity. Para a criatividade fluir, é necessário jogar as ideias para fora, sem julgamentos. Jogar para fora o que nos faz mal também ajuda a limpar a mente para novas soluções. Pensando nisso, vamos conhecer a técnica de páginas matinais, uma prática realizada pela manhã de escrever 3 páginas, com tudo o que vier à mente. Tudo isso sem julgamentos e preocupação, apenas colocando as ideias no papel, deixando o pensamento fluir para abrir espaço à mente a novas ideias. É importante que você tente escrever mais do que uma página, se possível 3 páginas. Você vai perceber que vai ficando um texto meio confuso, meio sem sentido, não faz mal. O objetivo das páginas matinais é deixar o pensamento correr. Então, de repente, no começo você vai estar falando sobre a tua rotina, no meio do caminho você fala de um sonho, não precisa ter lógica. O objetivo é escrever, tão somente por escrever. Inclusive, quando se começa a falar dessas práticas, a pessoa lê meses depois o que escreveu e diz: nossa, mas como é que eu escrevi isso aqui? Isso aqui não faz o menor sentido. O objetivo das páginas matinais não é fazer sentido, é colocar o pensamento no papel, certo? Nós temos também a técnica de journaling, que significa jornalismo mesmo, né? É como se fosse uma tentativa de agora sim te vincular à realidade, tá? Então no journaling o importante é você ter 3 momentos diferentes no teu texto, caso você vai escrever. No primeiro momento, você vai se vincular com a tua realidade. Então é interessante você colocar a data, a hora, dar detalhes da tua rotina. Tu pode até nos primeiros parágrafos comentar o que você fez no dia anterior ou na manhã anterior, dependendo da hora que você for escrever. Então o primeiro pedaço do journaling é uma ancoragem na realidade.
Um segundo passo no journaling é você colocar no teu texto os teus principais pensamentos. E aí você, claro, pode falar sobre inclusive sonhos que você teve, ideias do que você tem a fazer no dia, mas que você tente colocar onde está a tua mente naquele momento. E por último, o terceiro passo do journaling é você se vincular aos teus sentimentos. O que você está sentindo naquele momento. E você pode explorar mais ou menos pensamentos ou sentimentos de acordo com o que tiver ali na tua realidade, ok? Uma outra maneira possível também de fazer o journaling, se você me disser, mas prof, eu não gosto de escrever. Então eu te recomendo fazer um áudio. Você sabe aquela história de fazer um grupo no WhatsApp para si mesmo? Então, já tentou fazer isso? Então lá naquele WhatsApp que é só seu ou no gravador do teu celular, você vai fazer as mesmas coisas, você vai colocar esses 3 momentos lá no teu áudio. Então no começo do teu áudio você se vincula com a realidade, comenta o que está no teu entorno. Na segunda parte do teu áudio você pode até fechar os olhos para entrar em contato com os teus pensamentos. E no último pedacinho do áudio você pode colocar a mão no seu coração para entrar em contato com os teus sentimentos, ok? Um bom journaling para você. Em relação ao journaling, eu acho importante também comentar que tem uma pequena diferença das páginas matinais. Então, nas páginas matinais, a gente não precisa tanto do sentido, como eu falei. O objetivo é escrever o máximo que se pode para soltar aquele pensamento e deixar a liberdade de fluir, né, acontecer. No journaling, como a gente vinculou com a realidade, a gente passou por pensamentos e sentimentos. Se você acabou de escrever, eu te recomendo ler de novo o que você escreveu. E se você gravou o seu áudio, escute a si mesmo logo após ter gravado. Você vai perceber que é interessante como dá uma sensação de que interessante esse exercício, ok? Então, estudantes, como vimos, em nosso dia a dia, os hábitos para uma rotina matinal devem ser construídos por você. Não adianta construir uma rotina perfeita, onde cumpri-la será bastante desgastante. Isso só vai trazer ansiedade para sua rotina. Lembre-se, é importante sempre ir com calma, passo a passo, respeitando o teu tempo. E falando em tempo, esse vídeo está chegando ao final, mas não deixe de acompanhar os próximos conteúdos, combinado? Bons estudos! Inspirado na teoria de Csikszentmihalyi Halley, Howard Gardner explorou as condições necessárias para as pessoas serem criativas. Ele analisou a vida de 7 personalidades criativas: Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Gandhi, e chegou à conclusão de que a criatividade não é um fato isolado e registro a indivíduos geniais. Ao contrário, depende das condições de formação do indivíduo criativo, do ambiente em que cresceu, do afeto que recebeu e das oportunidades que encontrou. Para explicar essas condições, Gardner, em 1996, propôs o triângulo da formação. Figura 2, que traz 3 elementos centrais da criança ao mestre: compreensão, como o indivíduo passa de criança a mestre, como os talentos foram identificados e que meios encontraram para florescer. Campo de domínio, a relação entre o indivíduo e o trabalho em que se envolveu. Ambiente, comunidade, a relação entre o indivíduo e outras pessoas que fazem parte do seu mundo, tais como familiares e professores. A interconexão desses 3 elementos faz com que se compreenda as bases do processo de criatividade no decorrer de uma vida, inclusive todos os afetos envolvidos. Vejamos aqui o triângulo da formação, figura 2. Fonte Gonzaga e Rodrigues, 2018, página 22. Na base temos o ambiente, o meio ambiente, a relação com outras pessoas, o indivíduo, o talento inato, o espaço intrapessoal, a criatividade no centro, o triângulo da criatividade no centro,
E no topo, o triângulo do domínio, ação, relação com o trabalho em si. Dessa forma, o triângulo da formação engloba aspectos individuais, herança genética, temperamento, constituições básicas, aspectos do ambiente, influência de pais, professores e demais pessoas que julgam ou emitem opiniões sobre o comportamento do indivíduo. E o domínio, o estágio de desenvolvimento de uma dada disciplina em uma determinada época. O mesmo triângulo já havia sido utilizado por Gardner para explicar o conceito de inteligências múltiplas. Alguns achados na formação do indivíduo criativo. De acordo com Gardner, todos os mestres criativos estudados mostram dons formidáveis na infância, havendo especial destaque para o nível de habilidade do jovem Picasso, um desenhista talentoso na primeira década de sua vida. Ele estava no final da adolescência pintando com tanta sutileza quanto qualquer outro artista de sua época e lançando as bases para mais 75 anos de produtividade. Picasso oferece a oportunidade de considerar as contribuições da prodigiosidade para as primeiras realizações deslumbrantes e sua transmutação em uma forma que permite a realização de contribuições mais duradouras. Outra característica compartilhada pelos mestres criativos é que vivenciaram diferentes culturas e contextos, não ficando restritos aos códigos sociais de uma determinada região ou cidade e havendo inclusive participado de movimentos criativos de seu tempo. O autor cita o exemplo do escritor T.S. Eliot, que se tornou de certa forma marginal em sua própria era, mesclando estilos diversos em sua obra. Por último, todos os criadores tinham algum tipo de sistema de suporte significativo. Isso inclui apoio afetivo de alguém de quem colhia suporte emocional e cognitivo. Em algumas situações, a mesma pessoa supria ambas as necessidades. Em outras ocasiões, foi necessária mais de uma pessoa para os diferentes suportes. A relação entre o indivíduo criativo e esse outro significativo se compara em utilidade a outros dois tipos de relacionamento: a relação entre o cuidador e a criança no início da vida, e a relação entre um jovem e seu ou seus amigos no decorrer do crescimento. Em alguns aspectos, essa relação passa por algum tipo de embate, em que um mestre tenta introduzir um novo jeito de ver as coisas e seu amigo confidente é o zelador da língua e cultura existente. O que se reforça é que a criatividade passa pela ação de forças sociais e afetivas que agem no desenvolvimento do indivíduo criativo. No outro assunto agora, facilitação emocional para criar. Será que existe um jeito de pensar que facilita a criatividade? A resposta é sim, e esse jeito envolve determinados humores e suas formas análogas de pensar. Antes de mais nada, é preciso deixar de encarar as emoções como vistas inoportunas que atrapalham nosso pensamento e começa a considerá-las como componente-chave para despertar nossa cognição. Uma das mensagens mais importantes para nosso melhor desempenho em tarefas cognitivas de criação é de que as emoções podem melhorar nosso raciocínio. Isso acontece porque nossos humores têm impacto direto sobre o pensamento. Conforme nosso humor se altera, o mesmo ocorre com o pensamento. Assim, se somos capazes de perceber como estamos nos sentindo e em seguida conseguirmos alterar esse sentimento, facilitamos o espaço para pensarmos criativamente, porque a cada mudança de humor muda também a forma como analisamos a realidade.
E esse é exatamente o pulo do gato que favorece o novo chegar. E melhor ainda se estivermos sob o efeito de emoções positivas. Os humores positivos ajudam nossa mente a abrir janelas e pensar em novas possibilidades. Por exemplo, se estamos de bom humor, de repente nos vemos elaborando com facilidade um determinado plano de marketing, já que esse bem-estar fornece segurança psicológica e favorece que pensemos sobre coisas que não estão ali. Quando nos sentimos alegres e confiantes, olhamos para fora da caixa. Arriscamos dar uma opinião em uma apresentação coletiva. Topamos um passeio diferente. Acreditamos que as coisas podem dar certo e diminuímos a percepção de risco. O contrário acontece com os humores negativos. Eles nos abrem os olhos para tudo que pode dar errado e, nesse sentido, podem ser um empecilho a novas ideias. Mas se houver uma leve mudança de um estado negativo, pode-se abrir espaço para a criatividade, especialmente para questões de organização e ordenamento. E eis que numa tarde um tanto melancólica olhamos para as gavetas e no meio de uma motivação momentânea nos vemos descobrindo uma forma criativa de disposição das peças. Foi nosso humor que teve uma leve alteração suficiente para que o pop-up mental da criação pudesse acontecer. A pausa também pode ser um facilitador emocional para a criatividade. Muitas vezes, simplesmente pausar e ficar sem fazer nada é suficiente para construir as bases para que uma nova ideia possa surgir. Eis aqui uma prática revelada por muitos criativos. Não é só buscando a solução que a encontramos. Vale a pena se abastecer de informações a respeito do que queremos resolver, mas também deixa um tempo de folga para que a mente intuitiva possa trabalhar subliminarmente e sem que possamos antecipar. A solução simplesmente aparece no campo mental. Eis então uma proposta de atividade para promover sua troca de humor e consequente abertura à criatividade. De acordo com Caruso e Salovey, 2007, uma das estratégias mais eficazes para alterar o humor é simplesmente repetir declarações positivas. O efeito é sutil, mas bastante eficaz. O ideal é que você leia essas declarações em voz alta ou silenciosamente para si mesmo. Me sinto muito bem hoje, estou muito feliz. As coisas estão melhorando, é fácil fazer essa tarefa, eu consigo. Este é um grande dia, estou muito alegre hoje. Desejamos uma boa prática das estratégias que estudamos e ótimas criações. Vídeo resumo. Na primeira parte de nossa aula vamos falar sobre o flow, um estado de espírito em que estamos totalmente imersos em uma atividade e não percebemos o tempo passar. Em seguida, conheceremos o processo de desenvolvimento de uma pessoa criativa e o triângulo da formação. Encerraremos a aula compreendendo o papel das emoções na facilitação do pensamento, de como nossos humores afetam nossa criatividade. Saiba mais, baixe gratuitamente o livro Gonzaga Rodrigues, Inteligência Emocional nas Organizações. Assista também ao TED. Fluidez, o segredo da felicidade. Aí já começa a aula 2. Vamos encerrar por aqui, né? Aula 1. Olá, vamos
para a aula sobre facilitação emocional do pensamento criativo. A gente vai falar sobre o processo de flow, o triângulo da transformação, as condições para a criatividade e a facilitação emocional para criar. Você já reparou em algum artista realizando uma performance, ou um dançarino, um pintor? Você já se envolveu em uma atividade e não viu o tempo passar? Essas situações podem indicar o estado de flow, um estado de espírito em que a gente fica totalmente imerso no que a gente está fazendo. E a gente pode, inclusive, criar um novo em atividades que a gente já tem um amplo domínio. Nós vamos falar sobre isso nessa aula, mas também sobre a formação de indivíduos criativos, compreendendo o papel do ambiente e das nossas relações afetivas com a própria tarefa. Por último, a gente vai conhecer uma técnica para facilitação das nossas emoções, de forma a promover a criatividade. Ao final da aula, se espera que você possa mais atentamente perceber os seus processos criativos, facilitar os humores positivos, para que novas soluções possam chegar ao seu campo cognitivo. O processo de flow, ele é encantador, né? Quando você está, por exemplo, vendo uma bailarina se movimentar numa situação de alto desempenho, né? Aquelas apresentações grandes de ópera, por exemplo, você vê que a fluidez com que ela vai na pista faz parecer que ela nem tem dificuldade de fazer aquilo, quando na verdade são anos de treinamento para colocar força nos músculos, para conseguir colocar aquela percepção de leveza enquanto ela se movimenta. Também aqui no exemplo, um músico que toque um violão e que dê a gente a sensação de que não há dor, não há nenhuma dificuldade em fazer aquilo, quando na verdade a gente sabe também a dificuldade que é iniciar os seus estudos numa determinada área de arte, né? Então, essa falta de percepção do tempo em que a bailarina se sente, em que ela tem a sensação de que não viu o tempo passar, é quando ela entra em flow. Só que, segundo o autor que fala sobre isso, a gente chamava ele na faculdade de O Impronunciável, porque o nome dele é Csikszentmihalyi, né? Segundo Csikszentmihalyi, a característica dessa pessoa é que ela envolveu-se tanto com aquela tarefa por tanto tempo que ela conseguiu fluir, né? Ela não perceberia, inclusive, os pensamentos mesmo que houvesse, porque ela se funde com a tarefa, assim como esse músico aqui de violão, certo? Para chegar ao estado de desempenho em flow em processos criativos, são necessárias muitas horas de treinamento. De acordo com o Csikszentmihalyi, para você criar algo novo em algo que você faz, você precisa de 10 anos de dedicação para essa coisa poder acontecer de uma maneira inovadora, diferente, você não cumprir apenas um protocolo, né? Enquanto flui. Só a arte pode trazer processo de flow? Claro que não. Então, por exemplo, algumas atividades, como sopradores de vidro, pessoas que abrem a massa, aqueles pizzaiolos famosos, são atividades bem corriqueiras, comuns, mas que a pessoa coloca um tom de arte no que faz aquilo de uma maneira artística, né? E livre. Então, como é que é o processo de flow? Vamos compreender. Segundo o Csikszentmihalyi, viram como é difícil de pronunciar esse nome? Segundo o Csikszentmihalyi, a relação ideal que a gente tem com uma tarefa, ela coloca o máximo da tua habilidade. Então, quando a gente tem um desafio que é bastante difícil para nós, mas ao mesmo tempo a gente tem muita habilidade, a gente tem as condições para o flow poder acontecer. Já quando a gente, por exemplo, tem muita habilidade em uma determinada coisa e o desafio é pouco, a gente entra numa zona de tédio, né? Se sentindo desmotivado a ativar aquilo que você sabe fazer de melhor. Ou o contrário, quando você tem um desafio extremamente grande, mas você não sabe lidar com aquilo. Se vocês me dissessem, professora, a senhora tem que correr 2 quadras em 30 segundos, sei lá se isso é possível, não, isso não é possível, né? Mas eu simplesmente ficaria completamente ansiosa porque eu não consigo correr muito rápido, né? E esse é um exemplo de situação em que o desafio é muito maior do que a habilidade daquele que está executando a tarefa, tá? Então, para a gente ter flow, a gente tem que ter dificuldade, mas a gente tem que saber fazer. E construir esse saber fazer é a partir da prática, né?
Já quem estudou como um ser criativo se desenvolve, como é que ele se forma, afinal de contas ninguém foi para sempre criativo, né? Como é que uma pessoa sai de uma criança criativa para um adulto criativo? Então o Howard Gardner estudou e disse que tem 3 condições para um indivíduo ser criativo, que ele chamou o triângulo da formação, né? Então uma pessoa criativa, ela da criança ao mestre, ela teve toda uma preparação em torno daquilo que ela sabe fazer bem. Ele estudou, inclusive, o Gardner, 7 grandes gênios da humanidade, entre eles aí, né, vamos ver se eu consigo lembrar de todos, o Freud, o Einstein, o Picasso, o Stravinsky, o Eliot, o Graham, o Gandhi, e ele chegou à conclusão que todas essas pessoas, quando pequenas, elas já se envolviam de alguma maneira num processo de desenvolver sua maestria, né? Outra coisa que acontecia já com eles é esse tal campo de domínio, em que eles se envolvem com a tarefa em si com gosto. Eles vão dominando uma determinada área do conhecimento e não todas. Então eles não são assim multitarefas, né? O criativo, ele aprendeu muito sobre determinada coisa e ficou muito tempo envolvido com isso. E por último, ele teve sim um ambiente, uma comunidade que acolheu essa possibilidade dele se desenvolver, né? Outras pessoas que fizeram parte desse mundo dele de criativo. É interessante a gente pensar também que 3 características faziam parte do seu processo de desenvolvimento, não mais como entorno, mas como meio que assim uma coincidência, de todas essas pessoas que ele estudou. Todas elas já mostravam os seus dons na infância, todas elas vivenciaram uma cultura de vanguarda, ou seja, no seu tempo eles estavam podendo perceber coisas que eram novidades, além da sua época, e todos eles tinham alguma espécie de apoio emocional, uma pessoa que podia acompanhar com eles o seu desenvolvimento, né? Então, em relação às emoções da criação, quais são as emoções que nós precisamos sentir para criar? De uma forma geral, a gente sabe que os humores positivos, eles ajudam a nossa mente a abrir janelas, a pensar em novas possibilidades. Por exemplo, se estamos de bom humor e de repente a gente se vê lidando com um plano de marketing e está difícil de lidar, você vai abrir janelas mentais que não estavam ali. Você vai perceber coisas que não pareciam tão óbvias. Se você estiver se sentindo alegre, se você estiver se sentindo confiante, você vai conseguir pensar fora da caixa. Então, sem dúvida, especialmente em reuniões coletivas que já ampliam a nossa energia, né? Quando a gente está entre mais pessoas, a gente já cria com mais facilidade, tem a ver com esse aumento, a ativação emocional e se sentir bem. Já os humores negativos, eles também podem ajudar de alguma forma, mas aí seria num processo de pré-criação, ou seja, observando o que está errado, observando como é que você pode atender melhor uma determinada necessidade de alguém. Então os humores negativos, eles ajudam a ver o que está errado. Já a criação em si da possibilidade, ela necessita de um espaço emocional de abertura e de melhor envolvimento psicológico com essa tarefa. Ou seja, eu também não tenho que ter medo de errar. A emoção mais danosa para a criação é o medo. É a sensação de que a gente é insuficiente, né? Outra coisa extremamente importante para a gente poder criar é a gente fazer pausas. A pausa, ela é um facilitador emocional para a criatividade. Muitas vezes ficar sem fazer nada já te ajuda a construir as bases para que uma nova ideia possa surgir. Inclusive, uma prática revelada por muitos criativos é a de você pausar para se abastecer de informações. Informações sensoriais, não necessariamente aquelas ligadas ao que tu vai criar, mas sem dúvida, se tu estiver fazendo um trabalho criativo ligado a uma produção textual, por exemplo, simplesmente se envolver com palavras e com textos em torno do que tu vai criar, vai te ajudar a ir fomentando essa mente subliminar nossa da criação, certo? Era isso então, bons estudos!